Muito bom dia para você que mais uma vez veio aqui receber uma palavra de Deus para o seu coração. Esse é o dia que o Senhor nos fez e nós temos a oportunidade de estarmos celebrando nele. Vamos agradecer ao Senhor por essa manhã maravilhosa que nós temos, porque nós só estamos de pé, porque o Senhor tem nos dado saúde, não é verdade? E coisa boa é você levantar já pela manhã, acordar e ouvir uma palavra que venha te edificar, que venha abençoar o teu coração. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós louvamos o teu nome nessa manhã e nós te agradecemos por estar de pé. Obrigado pelo ar que respiramos, obrigado pela vida, obrigado porque levantamos. A tua mão, a tua graça tem nos sustentado e nós só estamos de pé porque a tua misericórdia tem sido conosco a cada dia. Obrigado pela vida, obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. E eu já quero entregar em tuas mãos essa pessoa que está ouvindo essa palavra, alguém que talvez já está saindo para trabalhar, outros que estão saindo para estudar, outros que levantaram pela manhã, Senhor, mais cedo, mesmo em casa, e decidiram fazer a melhor parte, que é ouvir a tua voz. Por isso, fala conosco, nos abençoa, nos dê um direcionamento espiritual, um alimento que venha edificar nossa alma, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. Nós oramos, te pedindo no nome de Jesus. Amém e amém. Que bom ter você comigo aqui nessa manhã, ter esse privilégio de estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor, recebendo uma palavra que cura, que salva, que transforma, que edifica, que nos liberta. Coisa boa é ouvir a voz de Deus. E você, que ainda não é inscrito nesse canal, está esperando o quê? Se inscreve aí, dá like no vídeo, deixa o seu joinha no vídeo, compartilha depois desse vídeo para que mais pessoas sejam edificadas. E não esquece também de ativar o sininho, tá bom? Ativa o sininho para você também sempre receber as notificações desse canal. E se porventura o YouTube não te notificar, você pode vir aqui todos os dias, de manhã e de noite, que vai ter uma palavra para abençoar a tua vida, tá bom? E a palavra que está no meu coração para esse dia está lá em 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo de número 11, verso de número 1, que diz assim: E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele e a todo Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu, à hora da tarde, que Davi se levantou do seu leito, andava passeando no terraço da sua casa real, viu do terraço uma mulher, viu do terraço uma mulher que se estava levando, e esta era uma mulher muito formosa à vista. E disse Davi, perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, a mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundície. Bom, o texto que eu li está lá em 2 Samuel, capítulo de número 11, eu li do verso 1, 2, 3 até mais ou menos o 4. Você já deve ter ouvido falar um pouco dessa história. Você vai observar que esse texto aqui ele vai falar a respeito da queda de Davi com Betseba. É aquele texto muito conhecido quando Davi peca com esta mulher que já era casada, e nesse caso Davi ele vai cometer um adultério e também um homicídio, porque ele vai mandar o marido de Betseba para a guerra, concluindo ali o fato para tirar a vida de Urias, colocando ele de frente para a batalha para assim morrer. O texto começa dizendo que num tempo onde os reis saíam para a guerra, não é isso que o texto fala? No tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe. Davi ele decide nesse dia ficar em Jerusalém. Ele não vai para a guerra. Ele não vai lutar naquele dia contra os amonitas ou os filhos de Amon. Davi decide ficar em casa. Davi decide ficar em Jerusalém.
E nesse período que ele fica em casa, um certo dia, ele tem vontade de ir no terraço. Quando ele passa pelo terraço, ele vai avistar uma mulher que está se banhando, que está nua, uma mulher por nome de Betseba. E ao ver essa mulher, ele passeando pelo terraço real, ele vai ter o desejo de se relacionar com ela. E é por causa desse desejo que ele manda trazer essa mulher e ele se relaciona com uma mulher que já era casada. Ele se relaciona com Betseba e através desse ato ele comete o adultério, né? E pior, além de se relacionar e adulterar, depois ele vai mandar o marido dessa mulher para a guerra, Urias, e vai assassinar esse marido, colocando ele de frente para a batalha, tendo em vista que os homens que ficavam de frente logo para a guerra eram os primeiros a morrer. Existem algumas aplicações muito interessantes que Deus vai falar conosco nessa manhã a respeito desse texto. Primeiro, o texto começa dizendo: nos anos em que os reis saíam para a guerra, Davi decide ficar em Jerusalém. Perceba que Davi tinha costume de ir para a guerra. Davi era um rei que participava das batalhas. Ele não era simplesmente um rei que ficava de longe dando ordem, não. Ele participava das guerras. Ele era um soldado e no ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi decide ficar em casa, em Jerusalém. Ele deveria ir para a guerra. Mas o momento que ele decidiu parar de lutar, pelo menos aquele dia, o diabo encontrou uma oportunidade para atacá-lo e levar Davi ao pecado. Você não pode sair da guerra. Você não pode desistir da batalha. O momento que você desistiu de sair da guerra, o momento que você desistiu não lutar mais, o momento que você decidiu não mais pegar em armas, o momento que você decidiu não mais ir para a batalha, o momento que você decidiu não mais entrar em guerras, foi o tempo que o diabo encontrou para seduzir você e te levar ao pecado. Se Davi nesse dia tivesse ido para a batalha, ele não teria caído. Mas como ele decidiu não ir para a guerra, ele cai. Você entende isso aqui? Que o diabo só quer um momento seu. Ele só quer um momento para te levar ao pecado. Ele só quer um momento para te levar à queda. Ele só quer um momento para te levar à destruição. O diabo ele não fica procurando grandes momentos, grandes oportunidades. Não. Ele quer um momento. Só um momento, uma brecha que você dê para ele, uma direção errada que você entre, um caminho errado que você pegue, é esse caminho que ele vai usar para te levar à queda. Cuidado com o momento. Porque nesse período que Davi deveria estar num campo de batalha lutando, ele resolveu ficar em casa. Você não pode parar de lutar. Você deve estar todo o tempo em guerra. Por isso que Paulo diz assim, que nós devemos orar sem cessar. Porque a partir do momento que você dá brecha para o diabo, a partir do momento que você decide sair da direção de Deus, a partir do momento que você entra num caminho totalmente errado, é a oportunidade que o inferno encontrou para desgraçar a sua vida, para destruir você. Você não pode sair da guerra. Você não pode desistir. Você não pode pensar em olhar para trás. Você não pode nem pensar em querer ficar em casa, não lutar mais. Você não pode dar esse gostinho para o diabo e desistir e sair do campo de batalha. Não largue aquilo que Deus colocou nas suas mãos, não largue a sua família, não largue o seu casamento, não largue o seu ministério, não largue a tua liderança, não largue a tua vocação, não largue a sua chamada, não faça isso. Porque o diabo só quer uma brecha para que você saia da direção de Deus. E através desse ato de desobediência, ele encontra uma oportunidade para te seduzir. E cara, o diabo sabe como te seduzir. O diabo sabe como te levar ao pecado. O diabo sabe como te levar à queda. Não brinca com esse ser, porque ele já é antigo nisso. Ele sabe influenciar o homem aos seus erros.
Você não pode sair da guerra, continue lutando, continue firme, porque um momento que você desistiu, um momento que você retrocedeu, um momento que você saiu da direção de Deus, foi a oportunidade que o inferno encontrou para te atacar. O que Davi faz? Ele simplesmente não vai para a guerra. Tendo em vista que Deus chamou ele como um rei, como um soldado. Por que você está querendo entregar aquilo que Deus colocou na tua mão? Por que você está querendo entregar aquilo que Deus colocou sobre você? Por que você está querendo recuar, retroceder, desistir, se Deus não está nesse propósito? Não é direção de Deus você sair da guerra. Deus não mandou você sair da guerra. Deus não mandou você entrar em outro caminho. Deus não mandou você procurar outra coisa. Deus não mandou você procurar outro caminho, não. Fica debaixo da dispensação da mão e da voz de Deus. Não saia do propósito de Deus. Fica. Porque no momento que você decidiu não ir para a guerra, o diabo criou um laço para te levar para longe de Deus. Billy Graham tem uma frase que eu gosto. Ele diz que toda vez que um homem pensa navegar para longe da direção de Deus, o diabo já tem um barco preparado. E era realmente o que aconteceu com Davi. Quando ele pensou em não ir para a guerra, o diabo já tinha preparado uma oportunidade para levá-lo ao pecado e à queda. Davi não vai para a guerra, Davi decide ficar em casa. Nesse momento que ele fica em casa, ele vai passear no palácio. Ele vai brincar, que a palavra passear significa andar sem propósito. Ele vai caminhar. Nesse momento que ele está passeando pelo palácio, andando sem propósito, ele vai avistar uma mulher nua e vai cair. Momento que ele parou para passear, para brincar, para levar um dia que deveria ser levado a sério, mas levou um dia na brincadeira, no passeio, ele caiu. Você não pode brincar. Você está entendendo que o diabo não brinca de ser diabo? Às vezes a gente brinca de ser crente. Às vezes a gente brinca nas coisas do Senhor, mas o diabo não brinca de ser diabo. Você não pode brincar com as coisas de Deus. Você não pode brincar com a vontade de Deus. Você não pode brincar com os projetos de Deus sobre a sua vida. Porque uma vez que você brinca, é uma oportunidade que o inferno encontra para conseguir te atacar. Cuidado nesses passeios que você vai dar na vida. Cuidado nesses passeios que você quer dar no terraço. Cuidado nesses passeios que você vai procurar fazer na vida, porque são nesses momentos que você sai para passear, para brincar, que você deixa de levar as coisas de Deus a sério, que o diabo entra e te ataca. O diabo não quer grandes chances, ele só quer um momento. De repente um passeio. Um momento que você vai brincar com o pecado. Um momento que você vai dar uma voltinha no mundo. Um momento que você decide se desviar da igreja. Um momento que você decide fumar uma maconha. Um momento que você decide cheirar uma cocaína. Só um momento que você decidiu pegar uma pedra de crack. Um momento que você decidiu ir para a prostituição. Um momento que você entrou, começou a passear pelos terraços da vida e caiu. Caiu porque começou a brincar com o pecado. Não se brinca com o pecado. Não se brinca com momentos. Por quê? Porque o diabo sabe como te seduzir, te atacar, para te levar para um caminho de desgraça, cara. O diabo sabe como te fazer cair. O diabo sabe como te levar ao pecado. Davi vai passear, ele vai ceder, ele vai avistar de longe uma mulher se banhando e ele cai, porque ele vai consumir o desejo dele. Ele não vai só olhar, ele vai desejar. Ele não vai só desejar, ele vai mandar Betseba ser levada para ele. Existem 3 tipos de olhares que eu costumo dizer. Existe o olhar inesperado, o olhar pretensioso e o olhar contaminado. Primeiro olhar, o olhar inesperado. O que é o olhar inesperado? Quando você está diante de uma situação e você olha. Você não tem a onisciência de Deus, você não tem como saber as coisas que vão acontecer e de repente se apresenta algo na sua vida e você olha. É o olhar natural.
Você está aqui, passou alguém e você olhou. É o olhar inesperado. Aquele olhar que aparece te provocando uma surpresa, chamando a tua atenção, e você olha. Existe um segundo tipo de olhar, que é o olhar pretensioso. O que é o olhar pretensioso? Você já olhou, você já viu, já identificou que tem pecado ali, já identificou que é errado olhar, só que agora você deseja continuar olhando, alimentando um sentimento movido por uma pretensão de olhar. Você já viu que é errado, já sabe que é pecado e deseja continuar olhando. Você tem pretensão de continuar olhando. E essa pretensão de continuar olhando, ela te leva à queda. Ela te leva ao pecado. O primeiro olhar é o olhar inesperado. O segundo olhar é o olhar pretensioso. E o terceiro olhar é o olhar contaminado. Ou seja, primeiro eu fui pego de forma de surpresa. Eu vi que é errado. Segundo, agora eu tenho a pretensão de olhar. Já vi que é errado, sei que é pecado e quero olhar. Terceiro, o meu olhar está contaminado. Eu fui pego de forma de surpresa, eu tenho pretensão de olhar e agora eu desejo continuar olhando. Os meus olhos estão fixos, atentos naquilo que me faz pecar. Eu estou atraído, eu estou levado pela minha própria cobiça, porque eu estou com o meu olhar contaminado. Qual foi o problema de Davi? Ele vai dar um passeio, ele está disponível ali para o pecado, ele está vulnerável ali à queda, ele olha a primeira vez, ele não somente identifica que a mulher está nua, como ele tem a pretensão, ele deseja aquela mulher. E terceiro, ele continua olhando porque o olhar dele está contaminado a ponto dele querer consumar com Betseba o ato do adultério. Você precisa ter cuidado com o seu olhar. Você precisa ter cuidado com aquilo que te faz pecar. Talvez você está no primeiro olhar. E o primeiro olhar é aquele olhar de surpresa. Você foi pego de surpresa. Você viu que é errado, opa. Quer dizer, primeiro você foi pego de forma de surpresa e você não conseguiu identificar o que está acontecendo. Então, como o olhar te surpreendeu, você olhou. Como alguma coisa aconteceu para te surpreender, você está olhando. Então, o primeiro olhar é o olhar inesperado. O segundo olhar é o olhar pretensioso. Você já viu que é errado. Já tem informação que é pecado. Já sabe que não deve olhar. Já teve a consciência que o caminho é um caminho de pecado. Já teve a consciência que se alimentar esse olhar, você vai cair. Só que você continua olhando. E o terceiro olhar é o olhar contaminado. Que você está sendo atraído, levado pela sua própria cobiça. A Bíblia diz que a candeia do corpo é o olho. Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será mau. Ou seja, eu devo ter cuidado com o meu olhar. Porque o meu olhar, ele vai santificar o meu corpo. Se os meus olhos forem bons, o meu corpo vai ser bom. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo vai ser mau. Isso é bíblico. Ou seja, eu devo ter cuidado com os meus olhos, porque se eu olhar, a maneira como eu olhar identifica se o meu corpo vai ser bom ou se o meu corpo vai ser trevas. Isso é pura verdade. Porque os olhares vão identificar o sentimento que você coloca neles. Como você tem olhado essa situação? Talvez você ainda não caiu, você ainda não pecou, mas você já viu que é errado, você já sabe que é errado. Então foge, amigo. Não fica com os teus olhos fixos em Betseba, olhando para Betseba, desejando Betseba. Por quê? Porque esse olhar vai te levar à queda. Ninguém cai da noite para o dia. As pessoas caem porque vão desejando, vão consumando, vão desejando, vai entrando no coração o desejo de consumar o ato, vai manifestando. Ninguém cai da noite para o dia. Você precisa ter cuidado com o seu olhar. Porque talvez o teu olhar tenha te levado ao pecado. Talvez o teu olhar tenha alimentado esse sentimento com intenção de te levar à queda. Talvez o teu olhar constantemente tenha influenciado você para te levar para fora do palácio, te fazer dar uma voltinha e fazer você
consumar o pecado. Davi ele vai dar uma volta no palácio e vai olhar Betseba. Ele vai olhar fixamente para Betseba. E ao olhar para Betseba, ele cria o desejo de consumar com ela o ato do pecado. Cuidado com o seu olhar. Cuidado com a sua vida, porque o diabo só quer um momento. O diabo não quer grandes oportunidades para te atacar. Ele quer um momento. E perceba, o diabo ele é capaz de oferecer um momento para você, para destruir o propósito. Ele te dá um momento para roubar o teu propósito. Agora, o que vale mais? Um momento de prazer ou a promessa de Deus sobre a sua vida? O que vale mais? Um momento de pecado ou o propósito que Deus estabeleceu sobre a sua vida? Então não troque o propósito pelo momento. Não troque a promessa de Deus pelo momento. Não deixe com que o pecado, com que a vontade de cair, com que a vontade de fazer aquilo que é errado seja maior do que o sentimento de permanecer na direção de Deus. Não vai valer a pena. Não troque a proposta. Não troque a promessa pela proposta. Não deixe a proposta falar mais alto ao seu coração. As propostas não valem a pena. Não troque aquilo que Deus prometeu para você por causa de uma proposta, de uma sedução. Eu vou dizer uma coisa para você, o diabo não vai apresentar para você aquilo que você não quer. O diabo não vai te dar aquilo que você não tem prazer. Se é dinheiro que você quer, é dinheiro que ele vai te dar. Se é fama que você quer, é fama que ele vai te dar. Se são homens, mulheres, status, ele vai te dar da maneira como você quer para tentar destruir o projeto de Deus na sua vida. Para te levar à queda, para te levar ao pecado, para desgraçar a tua vida. O diabo só quer um momento seu. E um momento que você dê brecha, um momento que você dê uma oportunidade para ele, um momento que você caia vai ser suficiente para gerar de escândalo, para gerar desgraça, para gerar tragédia para a sua vida. Portanto, cuidado. Cuidado com aquilo que você está vendo. Não troque o propósito pelo momento. Não tem nenhuma promessa que venha valer a pena você abrir mão dela para ficar com o momento. Nenhuma proposta vai roubar a tua promessa. Nenhum momento vai roubar a tua promessa. Fique com aquilo que Deus te deu. Se for possível, não vai dar voltinha. Fique em casa mesmo. Ou então, melhor dizendo, fica na guerra. Porque no dia que Davi ficou em casa, ele perdeu a guerra. Fica no propósito de Deus. Fica na direção de Deus. Não se afasta daquilo que Deus te chamou para fazer. Por quê? Porque o diabo está te rodeando, meu amigo. E ele está te oferecendo várias oportunidades para tentar manchar você, para tentar te destruir. Mas há poder no nome de Jesus e você não vai ceder aos ataques. Você não vai ceder às propostas do diabo. Você não vai ceder aos momentos do diabo. Você não vai ceder às oportunidades que o inferno tem colocado sobre a sua vida. Você vai permanecer na direção de Deus. Se você recebe essa palavra, escreve aí nos comentários, testifica que você recebeu, coloca aí, eu não vou sair da guerra, eu não abro mão da promessa, eu vou ficar na direção de Deus, eu vou continuar no lugar que Deus colocou para mim, porque um momento que o Davi decidiu não ir mais para a guerra, um momento que Davi decidiu não mais lutar, um momento que Davi decidiu não mais ir para a batalha, um momento que Davi decidiu não mais ir para a luta, não mais ir para a batalha, mas ficar em casa, dar uma voltinha, rodeando. Ele olhou para Betseba, ele desejou Betseba, ele consumou com ela o ato do adultério. Cuidado com os momentos, porque o diabo nunca vai procurar de você umas grandes oportunidades. Ele só quer um momento para destruir tudo aquilo que você construiu diante de Deus. Mas ainda é tempo. Abre os seus olhos, fica diante da direção de Deus. Não ceda para pecado algum. Não saia de casa para olhar Betseba. Se você olhar, você vai cair. E o diabo sabe qual é a tua fraqueza. Ele vai te tentar na sua fraqueza.
para te levar para um caminho de destruição. Senhor, eu quero orar por pessoas que aqui estão. Pessoas que talvez estão sendo tentadas. Pessoas que estão em guerras, que estão em batalhas. Pessoas que estão passando por um nível de provação muito grande. Que o Senhor venha dar discernimento para ela no meio dessa luta. Essa é a palavra que o Senhor tem trazido para nós nessa manhã, uma palavra de direcionamento espiritual. Talvez alguém que estava pronto para cair, alguém que estava pronto para ceder aos laços do inimigo, mas ela não vai ceder. Ela vai ficar no teu propósito, porque ela não vai trocar, Senhor, a promessa pela proposta. Ela não vai ficar com a proposta do diabo, ela não vai ficar com a vontade de cair, ela não vai ficar simplesmente se entregando ao pecado, mas que ela venha ficar firme no propósito que o Senhor estabeleceu para ela, porque melhor é estar contigo do que estar com o pecado. No nome de Jesus eu oro abençoando força e renovo espiritual para a vida dessa pessoa. No nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Obrigado pela oportunidade de você estar aqui comigo nessa manhã para ouvir uma palavra de Deus. E te aguardo aqui amanhã, hein? Às 6 horas da manhã, Deus tem uma palavra poderosa para o teu coração. Convida um amigo, um colega, espalha para todo mundo que tem coisa boa para alimentar a sua alma. E hoje ainda, às 18 horas da noite, a gente vai postar aqui no nosso canal um trecho de uma pregação que vai abençoar muito a sua vida, uma palavra que vai agitar a tua alma, vai sacudir o teu espírito, né? Uma das mensagens que eu tenho gravada aí pelos estados do Brasil, e você vai poder assistir um trechinho dela que vai abençoar muito a sua vida, tá bom? Então te aguardo aqui às 18 horas da noite e fica firme, não sai da direção de Deus, não abaixe as tuas armas, fica na guerra, porque no dia que Davi decidiu não ir para a guerra, ele perdeu a guerra dele dentro de casa para Betseba, porque ele foi influenciado pela sua vontade, pelo seu olhar, pelos seus passeios. Não fica dando mole para o diabo, não. Tudo que o diabo quer é uma brecha sua, uma oportunidade sua. E cá para nós, não tem nada que o diabo vai te oferecer que seja melhor do que aquilo que Deus tem para te dar. Ainda que às vezes as coisas de Deus venham demorar, sempre vale a pena esperar e ficar no Senhor. Então não ceda às tentações e aos ataques do seu inimigo, porque eu tenho certeza que é melhor você estar com Deus.